Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Denis de Lima, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. É uma grande alegria ter você ouvindo a nossa rádio. Quero lhe convidar para interagir conosco através do nosso Facebook, www.facebook.com/radiodaielb e youtube.com/radiocpt. Você pode também enviar sua dúvida para o nosso e-mail contato@radiocpt.com.br. Anote ainda nosso WhatsApp 519-9348-9360 e mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o Crescendo em Cristo diretamente no nosso podcast. Lá você pode inclusive fazer o download desse programa e ouvi-lo quando e onde quiser. No programa de hoje vamos estudar Marcos capítulo 10. Vamos ler juntos? Peguem lá a Bíblia de vocês, Marcos capítulo 10. Está escrito assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele, e ele ensinava a todos como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estava em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que eles as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara
e, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí o Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus e os discípulos iam pela estrada subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois Tiago e João, filhos do Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? E eles disseram: podemos. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado, mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com o Tiago e com o João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles, mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você.
Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Até aqui, a Santa Escritura. Então, versículo 1, Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia. Tá? O lugar que Jesus estava era Cafarnaum. E ele foi para a Judéia e uma multidão se ajuntou, como estava virando costume, né? E Jesus ensinou o povo, o que também era coisa de Jesus. Versículo 2. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Os fariseus queriam, na verdade, armar uma cilada para Jesus. É essa a ideia, tá? Versículo 3, versículo 4. Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? E eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Isso ele está citando aqui um direito que está lá em Deuteronômio, tá? O 5º livro da Bíblia, Antigo Testamento, Deuteronômio 24, versículo 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio, entregar a mulher e a mandar embora, e continua a história. Percebe-se que os fariseus falam da licença para o divórcio, tá? E Jesus pergunta se há um mandamento. Tem um mandamento, né? Então a coisa modificou nesse período. Mas os fariseus se esforçariam em vão por descobrir na lei alguma coisa que fala sobre isso, pois não é a vontade de Deus a separação. A gente vai falar mais, tá? Versículo 5. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Dureza aqui não tem nada a ver com ser insensível, tá? Mas tem a ver sim com o opaco, tá? Um coração opaco à vontade de Deus, ou seja, não permite a passagem de luz, que não é transparente, isso é opaco, que não é transparente à vontade de Deus. Então, por esse coração não passa a vontade de Deus. É isso que Jesus disse. Então, para não se separarem do nada, para guardarem a vontade de Deus e não levarem o casamento de uma forma leviana, essa é a vontade. Davam uma licença quando quer se separar, daí a mulher ficava sem nada. É isso que acontecia. Então a vida dela ficava complicada, comprometida, o futuro dela. Mas Jesus explica que a licença foi dada por causa do coração humano, que não é transparente, né? Que não faz a vontade de Deus. Ou seja, nas relações a gente também é falho, por causa do pecado, da nossa maldade, da nossa falta de amor que acontece, sim, né? Às vezes não tem como levar um casamento para frente, não tem como ter um relacionamento feliz e respeitoso. Então faltou respeito, começou a faltar respeito, faltou felicidade, né? Faltou o amor. O melhor nesses casos é a separação, mesmo não sendo a vontade de Deus a separação, não é a vontade de Deus, mas se não há amor, é melhor se separar. Vamos pular um pouquinho mais, vamos caminhar um pouco mais, versículo 13 até o versículo 16. Levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam. Na verdade a palavra é escorraçavam aquelas pessoas, né? Estavam quase xingando as pessoas ali. Quando viu isso, Jesus não gostou. Na verdade, Jesus ficou indignado com essa história. Jesus ficou indignado e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou
uma criança, né? Abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Então, resumindo, é preciso ser como uma criança. Então, o primeiro sentido é da total dependência. As crianças eram totalmente dependentes dos pais naquela época. Não é um símbolo de inocência, é um símbolo de obediência e disponibilidade, acolhendo a boa nova do reino, ou seja, o Cristo que salva, entra-se imediatamente no reino de Deus, está salvo, e é isso, esse é o sentido. Versículo 17: um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele, Jesus, e perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Olha a pergunta dele, né? Saquem a pergunta. Ele queria fazer algo para ser salvo. Esse é o problema, é o que estava no coração do rico. Eu posso fazer alguma coisa para ser salvo, né? Então Jesus acaba falando para o rico: vai lá, cumpra a lei de Deus, cumpra os mandamentos, não mate, não cometa adultério, etc. Versículo 19 para frente. Versículo 20: o rico ouviu e disse: mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Olha só, ele diz que ele obedece os mandamentos, ele não entendeu nada, né? Ele pensou que cumpria os mandamentos, a ponto de ser inclusive salvo por causa disso. Ele pensava ser autossuficiente, diferente do que Jesus acabou de dizer. A gente tem que ser como criança, totalmente dependente de Deus, e aqui o rico está falando que ele é autossuficiente, né? Versículo 21: Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Primeiro, Jesus olhou com amor, né? Olhou para ele com amor, e isso é importante. Jesus não está escrito ali que Jesus julgou o rico, nem pediu algo impossível para o rico também, mas ele pediu para ser o Deus do homem. Então ele falou: tá, eu sei que você não vai cumprir o primeiro mandamento de adorar a Deus, somente a Deus, totalmente, mas eu vou pedir para você me seguir, para você crer em mim, né? Mas o rico coloca a sua confiança, o seu coração nos seus bens, ele confia nos bens. É esse o problema. Aquelas coisas, aquilo ali era o Deus do rico, né? Ele colocou o coração dele ali. Por isso, naquele momento, pelo menos, o rico fechou a cara. Versículo 22: fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Quer dizer, não seguiu Jesus, não creu. Não sabemos o futuro, a gente não sabe o que aconteceu depois, mas a princípio foi isso. Versículo 25, vamos pular um pouquinho. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. É difícil porque os ricos confiam nas suas riquezas, né? Então as riquezas acabam sendo Deus deles. Jesus vai direto no ponto, vai na ferida da sociedade aqui. Sobre o buraco da agulha, realmente é uma agulha e é um buraco, tá? É isso que ele está falando mesmo. Não tem nada a ver com medida, não tem nada a ver com uma pequena porta que o camelo podia passar, que era muito difícil, nada disso, tá? E essa hipérbole, né? Essa expressão exagerada é uma expressão típica do Oriente, tá? Versículo 26: os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: então quem é que pode se salvar? Vejam que os discípulos ainda tinham uma ideia errada, parecida inclusive com o do rico, né? O que eles têm que fazer para ser salvo? Achando que poderiam fazer algo para ser salvo. Jesus fala uma expressão, depois disso, uma expressão muito conhecida para nós, versículo 27: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Então, a salvação vem de Deus, isso é possível. Ele torna possível a reconciliação dos seres humanos com Deus e a salvação da humanidade. A gente não tem mais um Deus irado com a humanidade, a gente tem um Deus a nosso favor, um Deus por nós. É isso aí. Versículo 28: aí o Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e o seguimos, o Senhor, né? Seguimos o Senhor.
versículo 29 e 30, né? O Pedro quis se gabar, de certa forma, não sei, é isso que parece. Jesus respondeu: aquele que por causa de mim e do Evangelho deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e terras, receberá muito mais, ainda nesta vida. Isso é importante, olha só, irmãos e irmãs, ouçam essa, né? Os que creem são irmãos, né? Os cristãos são irmãos e irmãs, e eles se ajudam. Então não deveria haver pobreza entre os cristãos também, pela essa ajuda mútua, miséria. Não deveria haver solidão entre os cristãos. Olha que forte que Jesus está dizendo aqui. Olha o que a gente tem que ouvir. Não deveria haver solidão, porque você teria a companhia de outros. Olha só. Receberá perseguições. No futuro receberá a vida eterna. Veja, ele vai pontuando. Jesus está pontuando as coisas. Ele vai descendo, né? Pedro, tal, acontece isso, perseguições, e daí a vida eterna. Perseguição é o que o cristão deve esperar para a vida. É normal o cristão ser perseguido, tá? Não precisa ficar reclamando tanto, porque Jesus está falando que o normal é o cristão ser perseguido. O mais estranho é a gente perseguir outras religiões, outros pensamentos, outra coisa. Então, na verdade, o cristão é perseguido na vida. É isso aí que Jesus está dizendo, tá? Versículo 31. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Ele está dizendo aqui, os ricos, tão ricos aqui na terra, que oprimem, inclusive, né? É esse contexto de opressão e de riqueza, por não crerem no Cristo, não terão a herança nos céus, né? E muitos últimos, ou seja, os pobres, os oprimidos e tudo mais, né? Os pobres aqui na terra herdarão o reino do Pai por colocarem o coração no Deus, no Cristo, no objeto certo, no Filho, Salvador Jesus, tá? Então, é disso que Jesus está falando, os últimos serão os primeiros, é isso aí. Versículo 32 e 33. Jesus está indo à frente dos discípulos, caminhando e assim dando coragem para eles, sabe? Vai na frente, vai seguindo. Estou indo para Jerusalém? Sim, Senhor, e me sigam. Então eles estavam com medo, mas Jesus está indo na frente. E Jesus explica, vai explicando, né? Caminhando rumo à sua morte e ressurreição. Ele fala sobre isso. Versículo 34, 40. Depois o Tiago e o João, os filhos do Zebedeu, resolveram pedir para Jesus um lugar de honra no céu. É o que eles queriam. Eles querem ser servidos e eles não entenderam as coisas ainda, né? Depois Jesus fala que deve servir. O Filho do homem, que é o próprio Jesus, veio para servir. De fato, olha só, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Então, a taça, né, o cálice aqui no Antigo Testamento é muitas vezes um símbolo de sofrimento. Vocês podem conferir lá o Salmo 75, versículo 8. O Senhor Deus tem na sua mão a taça cheia do vinho forte da sua ira. E depois o Marcos descreve as palavras de Jesus na cruz: Pai, afaste de mim esse cálice. A Nova Tradução da linguagem de hoje traz inclusive cálice de sofrimento, tá? E receber o batismo com que eu vou ser batizado é a morte violenta de Jesus, uma morte de cruz, de dor, sofrimento violenta, né? Então, tirando o João, que parece ter morrido de velhice, a história da igreja cristã conta que todos os outros discípulos foram assassinados, foram perseguidos e morreram de morte violenta. O batismo aqui que Jesus está falando, é isso aí. Seguimos, versículo 46 até 52. Então, a parte final do capítulo, aparece o Nazareno curando aquele que é cego e que é pedinte, né? Normalmente a pessoa que tem alguma deficiência, aqui no contexto bíblico, ela já tem que ser um pedinte mesmo. A família não aceita, a igreja também não está aceitando aqui, a religiosidade e tudo, né? Então, pedinte, mendigo.
Então, Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó, quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, o filho do Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Versículo 51, eu vou pular. O que é que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Jesus perguntou, né? Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, o Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Porque teve fé naquele momento, naquela hora, então o cego foi curado. É por isso, não tem muita explicação. Marcos registra que o cego chama Jesus de mestre, e o cego adorou Jesus. Ele adora Jesus, ele confia, ele fala: você pode fazer uma coisa? Faz então por favor. O cego teve fé em Jesus, o Cristo, né? E mais do que curado, em uma outra tradução nós temos a frase assim, ó: a tua fé te salvou. Salvação é mais do que a cura apenas aqui, é a cura eterna, salvação. O fim do capítulo traz então o desfecho desse milagre. Dois milagres aconteceram aqui, tá? A cura, que é o milagre de menos, digamos assim, é o menos importante, apesar de ele ter utilizado aquilo, claro, enfim, ele era cego, ele viu, importante. Mas olha aqui, Bartimeu foi seguindo Jesus pelo caminho, ele creu. Esse é um milagre, ele creu, tá? Então seguiu, e como Jesus prometeu para ele salvação, né? Então ele foi salvo, o Bartimeu foi salvo. Olha que beleza, esse é um ótimo jeito de terminar um capítulo, né? O capítulo 10 de Marcos termina com um milagre de cura do cego e com a salvação do cego, porque ele foi seguindo Jesus. E assim, irmãos e irmãs, a gente termina essa beleza de capítulo 10 de Marcos com essa chave de ouro, salvação. Legal? Então, nesse programa, o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar o texto em Marcos 11. Baixe esse episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer estar aqui estudando com você a Palavra de Deus, crescendo na fé em Cristo, junto com a gente. Valeu! Que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família agora e para sempre. Um grande abraço. Até o próximo programa. Tchau!